Você quer saber como tudo começou? Então senta, porque isso não é o tipo de história que se conta com pressa. É o tipo que a gente guarda por meses, às vezes anos, esperando encontrar alguém que realmente queira ouvir, e eu acho que você quer. Então eu vou te contar tudo. Do começo, sem mentira, sem enfeitar. Do jeito que foi. Meu nome é Rafael, 38 anos, CEO do Moreira em Associados, um dos escritórios de advocacia mais respeitados desta cidade. Escritório de madeira escura, vidro temperado, vista para o centro, aquele tipo de lugar que intimida antes mesmo de você entrar pela porta giratória. Fui eu que construí isso. Não herdei. Não tive padrinho. Construí com 15 anos de processos, madrugadas, café frio e a certeza absoluta de que o trabalho era a única coisa no mundo que nunca me abandonava. Fui o advogado mais brilhante da cidade durante muito tempo. Não estou sendo arrogante. É o que os jornais especializados diziam. Carismático, intenso, imparável. Entrava numa sala de audiência e o ar mudava. Sabia disso. Usava isso. Ganhei casos que os outros advogados tinham dado como perdidos antes de ler a primeira página do dossiê. Mas isso foi antes. Há 8 meses, numa terça-feira à noite, eu bati minha moto numa rotatória. Não havia bebido. Isso é importante para você saber. Não havia bebido naquela noite. Um carro avançou o sinal. Eu desviei. Perdi o controle. E o próximo momento que lembro é o teto branco de uma UTI. Um tubo na garganta e a informação dita com a frieza clínica que os médicos desenvolvem para se proteger do próprio trabalho. Fratura na coluna vertebral, nível L1. Paraplegia. A palavra que muda tudo o que vem antes dela e tudo o que vem depois. Fiquei 42 dias internado. 27 deles foram de fisioterapia intensiva, aprendendo a viver dentro de um corpo que de repente tinha parado de obedecer na metade, aprendendo a me transferir da cama para a cadeira, aprendendo a usar os braços para fazer o que as pernas faziam antes, aprendendo a olhar para um mundo que foi construído inteiro para pessoas que ficam de pé, e descobrir onde eu cabia nele agora. A cadeira de rodas é de titânio, leve, resistente, personalizada. Custou mais do que o primeiro carro que tive. Não me orgulho disso. Conto para você entender que eu tentei. Tentei transformar a cadeira em ferramenta, não em símbolo. Tentei encarar de frente. Nos primeiros meses até consegui. Depois veio Gabriela. Gabriela foi minha noiva por 3 anos. Bonita, inteligente, parceira, ou eu achava que era. 3 semanas após o acidente. 3 semanas. Não 3 meses, não 3 anos. Ela veio até o quarto do hospital com uma expressão que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Não era crueldade. Era pior. Era honestidade sem compaixão. Ela disse: Rafael, eu te amo, mas eu não me apaixonei por um homem numa cadeira de rodas. Eu não consigo fazer isso. E foi embora. Você quer saber o que dói mais? Não foi a cadeira. Não foi o acidente. Foi entender que o amor de 3 anos tinha um asterisco que eu nunca tinha visto. Válido até novo obstáculo. Ela não estava errada em querer o que queria. Mas a frase ficou gravada na pele, como tatuagem que ninguém escolheu ter. Um homem numa cadeira de rodas, como se a cadeira tivesse apagado tudo que eu era antes de sentar nela. Voltei ao trabalho 6 semanas depois da alta. Não porque estava pronto, porque não sabia ser outra coisa. O escritório é o único lugar onde eu ainda me sentia inteiro, onde a cadeira era só um detalhe logístico, não uma definição, onde eu ainda era o Rafael que ganhava casos impossíveis. Mas eu menti para mim mesmo por muito tempo achando que estava bem. O escritório tem 2 andares. O meu fica no último, o de cima. Madeira escura nas paredes, estantes do chão ao teto com 20 anos de jurisprudência encadernada, mesa executiva de carvalho que pesa tanto que nunca foi movida desde que o prédio foi inaugurado. Vista panorâmica da cidade. Silêncio depois das 7 da noite. Ninguém sobe sem ser chamado. Ninguém fica depois das 19 horas.
Regra não escrita que todos respeitam sem que eu precisasse dizer uma vez sequer. O andar de cima virou meu reino. E todo rei que se isola o suficiente vira prisioneiro sem perceber. Comecei a beber depois do expediente. Só depois. Isso eu me dizia como se fosse absolvição. Whisky. Sempre o mesmo, sempre sozinho, sempre no escritório com as luzes acesas e a cidade lá embaixo vivendo uma vida que parecia ter seguido sem mim. Não era todo dia. Depois virou todo dia. Depois virou toda a noite. A garrafa ficava na gaveta inferior da mesa. Eu achava que escondia. Provavelmente todo mundo sabia. Mas ninguém dizia nada, porque ninguém dizia nada para o Rafael. Nunca diziam. Agora eu preciso te falar dela. Clara tem 30 anos, analista jurídica. Trabalha no terceiro andar, o andar de baixo. Nunca tínhamos trocado mais de 10 palavras diretas antes de tudo isso começar. Ela era competente, discreta, sempre de blazer azul marinho fechado até o último botão mesmo nos dias de calor. Eu sabia o nome dela, porque sabia o nome de todos os funcionários. Faço questão disso. Mas ela era, para mim, parte do escritório. Como as estantes, como as mesas, como o café que aparecia toda manhã sem que eu precisasse pedir. Ruiva. Cabelo longo, ondulado, daquele jeito que parece descuidado, mas não é. Bonita de um jeito que ela claramente não usava como ferramenta, sem maquiagem pesada, sem roupa que chamasse atenção. O tipo de beleza que você nota de relance e só entende depois, quando você já foi embora e fica pensando no que viu, sem conseguir identificar o porquê. O que eu não sabia, o que ninguém no escritório sabia, ou pelo menos ninguém falava abertamente, é que Clara carregava um peso tão pesado quanto o meu. Só que o dela crescia por dentro, semana a semana, de um jeito que logo ou tarde o mundo ia ver. Clara estava grávida, 5 meses. O bebê era de Fábio, advogado de outro escritório, homem que ela havia amado de verdade e que, ao saber da gravidez, disse a frase que eu lamentavelmente reconheço em estrutura. Eu não planejei isso. Resolve. E sumiu, bloqueou o número, evaporou da vida dela como se nunca tivesse estado lá. Enquanto eu escondia a dor atrás da porta trancada do último andar, ela escondia a barriga atrás do blazer largo. Enquanto eu bebia sozinho depois que todo mundo saía, ela dormia sozinha pensando como ia criar uma criança sem dinheiro, sem parceiro, num emprego que ainda não sabia que ela estava grávida e que, se soubesse, ia usar isso como desculpa para mandá-la embora com uma folha de papel e um sorriso profissional. Nós dois no mesmo prédio. Ele no topo, ela embaixo. Ele preso numa cadeira que o mundo via. Ela presa num medo que o blazer escondia. Carregando dores que ninguém via, em andares diferentes, sem saber que o outro existia além da função que desempenhava. Às vezes eu penso nisso, na geometria absurda do destino. Como duas pessoas podem passar meses a metros de distância, cada uma no seu abismo particular, sem saber que o outro entende exatamente o peso que carrega. Porque o fundo é o fundo, independente do que te colocou lá. A Gabriela disse que não se apaixonou por um homem numa cadeira. O Fábio disse que não havia planejado aquilo. São frases diferentes com o mesmo esqueleto. Eu não quero ser o que você precisa que eu seja. A ex-noiva que foi embora. O ex-namorado que sumiu. 2 covardes com rostos diferentes, deixando 2 pessoas no mesmo prédio, carregando o mesmo tipo de abandono. Só que eu ainda não sabia disso. Eu ainda achava que estava sozinho de um jeito que ninguém mais poderia entender. Era uma terça-feira comum. Tinha terminado uma reunião extensa com clientes às 18 horas. Dispensei o time, fechei os documentos, abri a gaveta. O uísque estava na metade da garrafa. Lembro do peso dela na mão. Aquele peso familiar que tinha virado âncora e afogador ao mesmo tempo. Me diga se isso faz sentido. A mesma coisa que te mantém no fundo é a mesma coisa que te impede de emergir. Bebi até a garrafa ficar vazia. Até a cidade lá embaixo virar borrão de luzes sem significado.
até as estantes de livros jurídicos parecerem paredes de uma cela que eu mesmo construí, tijolo por tijolo, processo por processo, durante 15 anos, achando que estava erguendo algo sólido quando, na verdade, estava me enterrando vivo. A cadeira tombou. Não vou te explicar como. Os detalhes técnicos não importam. Importa o resultado. Eu estava no chão do meu próprio escritório, a cadeira de rodas de titânio tombada ao meu lado, a garrafa vazia perto da minha mão, e o teto de madeira escura sobre mim como um céu particular e sufocante. Eu podia chamar alguém. Havia um botão de emergência no escritório, instalado depois do acidente, ideia do meu sócio, que eu aceitei na época com mais graça do que sentia. Mas não chamei. Fiquei deitado no carpete escuro do meu escritório, olhando para o teto e pensei, fica aqui, só fica aqui por 1 minuto, só descansa de fingir que está tudo bem. E foi assim que ela me encontrou. Mas isso, minha querida, é o que te conto no próximo capítulo. Era quase 11 da noite quando ouvi o elevador. No silêncio daquele andar, depois das 7 da tarde, qualquer som vira evento. O elevador subindo naquele horário era impossível de ignorar, mas não me movi. Continuei deitado no carpete escuro do meu próprio escritório, a cadeira de rodas tombada ao meu lado, a garrafa vazia perto da minha mão direita, o teto de madeira sobre mim como um céu particular e sufocante. Eu podia chamar alguém. Havia um botão de emergência instalado depois do acidente, ideia do meu sócio, que aceitei na época com mais educação do que vontade. Mas não chamei. Fiquei ali porque havia algo honesto naquilo. Naquele chão frio, sem ninguém me observando, sem precisar montar o rosto de CEO que não precisa de nada e de ninguém, eu podia simplesmente ser o que era. Um homem esgotado que havia bebido uma garrafa inteira sozinho no próprio escritório e não tinha mais energia nem para fingir que estava bem. Fica aqui. Só por 1 minuto. Só descansa de ser forte. Foi o que pensei. E fiquei. Ouvi passos no corredor. Passos de mulher. Salto baixo. Aquele toque seco e ritmado no piso de madeira que é inconfundível. Pararam exatamente na frente da minha porta. Silêncio de 2, 3 segundos. E então a porta, que eu havia deixado entreaberta, porque quando você está bêbado e caído, os detalhes de segurança perdem a vez. Se abriu devagar. Não me levantei. Não chamei. Fiquei olhando para o teto esperando o som previsível. O recuo assustado, o telefone sendo destravado para chamar a segurança, ou simplesmente os passos indo embora e fingindo que não tinham visto nada. Era o que qualquer pessoa faria. Era o que eu teria feito no lugar dela. O que eu não esperava era o som de joelhos descendo até o carpete ao meu lado. Virei a cabeça devagar. E ela estava lá. Clara, a analista do 3º andar, ajoelhada no carpete do meu escritório, blazer azul marinho, o cabelo ruivo e ondulado caindo para o lado, me olhando com uma expressão que eu demorei semanas para conseguir nomear direito. Não era pena. Isso eu reconheço de longe. Aprendi a identificar nos primeiros meses depois do acidente e me fecha em segundos. Não era medo. Não era aquela mistura constrangedora de horror e fascínio que as pessoas fazem quando veem algo que não esperavam. Era outra coisa. Era o olhar de quem reconhece uma situação porque já esteve perto o suficiente de uma parecida. Ela segurou meu braço, com firmeza. Não com aquela delicadeza excessiva de quem tem medo de quebrar, com a firmeza direta de quem tomou uma decisão e vai executar. Senhor Rafael? Eu disse o que qualquer homem de orgulho diria naquele momento, caído no próprio chão, sem escolha, sobre quem estava vendo. O que você está fazendo aqui? Ela não se intimidou. Não piscou. Vim buscar minha bolsa. Esqueci na mesa com os documentos do pré-natal. E encontrei o senhor no chão. Tentei montar o rosto. Aquele rosto de audiência difícil, de negociação acirrada, aquele que não entrega nada a ninguém. Eu caí da cadeira. Acontece.
E então ela disse uma coisa que nenhum médico, nenhum fisioterapeuta, nenhum sócio, nenhum amigo que ainda aparecia havia me dito em 8 meses inteiros. Disse com uma calma que não era cruel e não era suave. Era apenas absolutamente precisa. Acontece quando a pessoa bebe uma garrafa inteira sozinha no escritório às 11 da noite. O silêncio depois dessa frase teve peso, textura. Eu podia quase tocar a verdade dela no ar entre nós. Olhei para a garrafa, olhei para ela. Última tentativa. Você pode ir, eu me viro. Clara olhou para a cadeira tombada, olhou para mim e disse a frase que eu carrego até hoje. Não pode. Você está no chão e não consegue subir sozinho. Então para de fingir que está tudo bem e me diz como eu te ajudo. Me diz como eu te ajudo. Você entende o que acontece quando alguém fala exatamente o que é verdade, sem rodeio, sem drama, sem aquela camada de gentileza condescendente que as pessoas usam quando estão com pena, mas não querem parecer que estão? Eu não entendia antes daquela noite. A Gabriela havia saído com cuidado, com gentileza até, com uma explicação longa sobre o que ela precisava e o que ela não conseguia dar. Médicos me tratavam com aquela paciência calculada de quem foi treinado para lidar com pacientes difíceis. Sócios andavam na ponta dos pés ao meu redor, como se eu fosse explodir se alguém pisasse no lugar errado. Clara não fez nada disso. Disse o que era. E esperou. Dei as instruções, com mais rispidez do que a situação merecia, porque a rispidez era o que eu tinha disponível. A gratidão ficou emperrada em algum lugar entre o orgulho e o constrangimento. Ela posicionou a cadeira, travou as rodas dos dois lados, sem que eu precisasse explicar o mecanismo. Absorveu a instrução e executou com uma eficiência que não era de alguém nervoso. Eu me apoiei nas palmas das mãos, usei a força dos braços que a fisioterapia havia construído nos meses anteriores. Ela segurou o tronco e, com o esforço dos dois, eu voltei para a cadeira. Ficamos os dois ofegantes. O escritório cheirava a madeira velha, a papel, ao uísque que havia evaporado da garrafa aberta. E agora há alguma coisa diferente. Um perfume discreto, jasmim misturado ao ar frio do ar-condicionado, que veio dela e que eu reconheceria em qualquer lugar depois daquela noite. Eu na cadeira, ela ainda ajoelhada, se preparando para levantar. E foi aí que aconteceu. O blazer azul marinho, largo, fechado até o último botão, carregando intenção em cada costura, abriu quando ela mudou o peso do corpo. A gravidade fez o que ela havia passado meses inteiros tentando impedir. A barriga apareceu, redonda, firme, inegável. 5 meses de uma vida crescendo ali dentro, que o blazer já não tinha como conter naquela posição. Clara percebeu exatamente no mesmo instante que eu vi. Os olhos dela encontraram os meus. E nos 2 ou 3 segundos de silêncio absoluto que se seguiram, 2 segredos, que cada um havia protegido com tanto cuidado e tanto esforço, caíram no mesmo carpete ao mesmo tempo. O CEO, que bebia sozinho no escuro. A analista grávida, que ninguém podia saber. No chão do mesmo escritório, às 11 da noite, com os segredos do outro na mão, sem ter pedido. Falei primeiro. A voz saiu mais baixa do que planejei. Você é grávida? 5 meses. E ninguém sabe? Ela me olhou com uma expressão que eu demoraria semanas para entender completamente. Ninguém podia saber. Até agora. Até agora. 2 palavras que pousaram no ar como coisa viva. O segredo dela havia sido exposto exatamente do mesmo jeito que o meu, não por escolha. Não por descuido, mas pela mecânica brutal dos momentos que não pedem licença para existir. Ficamos em silêncio. Ela no carpete, eu na cadeira. O escritório ao redor dos dois, com toda a sua solenidade de madeira escura e jurisprudência encadernada completamente indiferente ao fato de que 2 vidas haviam acabado de se cruzar de um jeito que nenhuma das 2 havia planejado. Foi ela quem quebrou. Eu não vou contar para ninguém. Eu também não. Pacto.
Simples, direto, sem documento. Ironicamente, num escritório construído sobre documentos. Só duas pessoas que se viram no momento errado e decidiram, cada uma pelas suas próprias razões, que o que havia acontecido naquele andar ficava naquele andar. Ela se levantou devagar. Difícil, eu percebi, com a barriga deslocando o centro de equilíbrio, mas fez sem pedir ajuda e sem esperar que eu oferecesse, com aquela independência silenciosa que eu reconheceria como parte essencial de quem ela era nas semanas seguintes. Ajustou o blazer, pegou a bolsa da cadeira de visitante, a bolsa com os documentos do pré-natal, a bolsa que havia trazido ela até ali naquela hora e mudado tudo. Na porta, parou, virou, me olhou uma última vez. Para de beber sozinho no escritório. Firme, direta, sem julgamento e sem suavidade performática. Se eu não tivesse vindo hoje, o senhor ficava no chão até amanhã. Saiu. O som do salto sumiu no corredor. O elevador desceu. O silêncio do último andar voltou. Mas era um silêncio diferente agora. Tinha outro peso, outra temperatura. Fiquei na cadeira olhando para a porta fechada por um tempo que não sei medir. A garrafa vazia no carpete. A cidade pela janela, luminosa e alheia, seguindo em frente como faz sempre, indiferente aos andares de cima e aos andares de baixo, e a tudo que acontece entre eles, depois das 11 da noite. O escritório estava exatamente igual a antes dela entrar. Mesmas estantes, mesma mesa de carvalho, mesmo ar frio. Mas eu sabia, com aquela clareza estranha que às vezes aparece nos momentos que você menos espera, que alguma coisa havia mudado de um jeito que eu ainda não conseguia descrever. Alguém tinha me visto no pior momento, não no acidente. No acidente eu estava inconsciente. Não havia escolha de testemunha. No pior momento real, caído no chão do meu próprio escritório, bêbado, sozinho, sem vontade de me levantar. E essa pessoa não havia recuado, não havia pegado o telefone, não havia me olhado com aquele horror cuidadosamente disfarçado de compaixão que eu conhecia de cor desde que saí da UTI. Havia ajoelhado no carpete ao meu lado e dito: "Me diz como eu te ajudo." Passei a noite inteira no escritório. Não tinha condição de dirigir e havia dispensado o motorista mais cedo, exatamente porque queria ficar sozinho com a garrafa, o que em retrospecto diz tudo sobre o estado em que eu estava. Fiquei na cadeira diante da janela até o sol começar a clarear a cidade lá embaixo. Aquele azul específico das 5 da manhã que dura uns 20 minutos antes do dia engolir tudo. Pensei em Gabriela. Na expressão dela no quarto do hospital, em "eu não me apaixonei por um homem numa cadeira de rodas", a frase que ficou gravada na pele como marca que ninguém pediu para ter. Pensei em Clara, grávida de 5 meses, blazer azul marinho, ajoelhada no meu carpete às 11 da noite, segurando meu braço com as 2 mãos, enquanto me ajudava a voltar para a cadeira que Gabriela não havia conseguido encarar por mais de 3 semanas. E pensei, pela primeira vez em 8 meses longos, com uma clareza que nem o uísque havia conseguido apagar completamente, que talvez eu não soubesse absolutamente nada sobre as pessoas que ficam. Que talvez eu nunca tivesse sabido. E que talvez, só talvez, aquela noite tivesse começado a me ensinar. No dia seguinte, cheguei ao escritório às 8 da manhã, como sempre. Cabelo penteado, terno passado, expressão fechada de costume, a cadeira de titânio deslizando pelo corredor com aquele silêncio eficiente que eu havia aprendido a controlar, sem bater nas paredes, sem hesitar nas curvas, sem dar a ninguém o prazer de ver qualquer desajuste. 8 meses de prática. 8 meses aprendendo a ocupar espaço de um jeito que não pedisse pena e não provocasse desconforto. É mais difícil do que parece. A garrafa havia sumido do escritório. Eu mesmo a joguei fora às 6 da manhã, antes de qualquer funcionário entrar. Não foi decisão dramática, não foi promessa solene.
Foi só o gesto mínimo de um homem que havia passado a noite inteira olhando para o teto e chegado à conclusão de que algumas coisas precisavam parar antes de levar outras junto. O carpete estava limpo. Nenhuma marca, nenhum vestígio. O escritório cheirava a café e a manhã de trabalho como qualquer outra manhã. Mas eu sabia o que havia acontecido ali. A questão era, o que Clara faria com o que ela sabia? Passei a primeira hora da manhã monitorando o andar de baixo, sem parecer que estava monitorando, checando e-mails com a porta entreaberta, prestando atenção em movimentos, em vozes, em qualquer alteração no ritmo do escritório que pudesse indicar que a história havia vazado. Nada. O terceiro andar funcionava com a normalidade exata de uma terça-feira comum. Impressoras, telefones, a conversa baixa dos estagiários perto da máquina de café. Clara havia cumprido o pacto, pelo menos até aquele momento. Às 2 da tarde, enviei a mensagem interna. Assunto: Caso Rodrigues. Reunião às 14 horas, meu escritório. Padrão direto, sem nada que parecesse diferente de qualquer outra convocação que eu havia mandado para qualquer outro funcionário naquela semana. Mas não era qualquer convocação, e eu sabia disso. E provavelmente ela também. Ela chegou pontual, bateu 2 vezes na porta antes de entrar. Hábito que eu notei naquele momento e que perceberia ser sempre igual. 2 toques precisos, nem tímidos nem exagerados, e entrava. Blazer azul marinho. Bolsa na frente do corpo, posicionada com aquele cuidado calculado que eu agora entendia o motivo. Cabelo preso. Postura ereta de quem treinou a si mesma para não revelar nada pelo corpo que a expressão não autorizasse. Profissional. Completamente profissional. Nos sentamos, ela na cadeira de visitante, eu atrás da mesa. O escritório limpo, organizado, nenhum rastro da noite anterior, além do que eu carregava internamente. Discutimos o caso Rodrigues por 20 minutos. Ela estava preparada, como sempre estava, com anotações precisas e uma análise que eu não precisaria corrigir. Havia uma qualidade no trabalho dela que eu havia notado antes mesmo daquela noite. A capacidade de antecipar o que o caso precisava antes que eu pedisse. Mas não era sobre o caso Rodrigues que eu havia chamado ela. No final, quando ela começou a fechar o caderno e recolher os documentos com aquele movimento eficiente de quem considera a reunião encerrada, eu disse: "Como você está?" Ela parou. Mãos suspensas sobre o caderno. Um segundo de hesitação que ela controlou rápido. "Bem, o caso tem boas perspectivas para..." Eu não perguntei do caso. Silêncio. Ela me olhou. Eu a olhei. O escritório ao redor de nós dois, com toda a sua madeira escura e solenidade, completamente neutro. "Estou bem, obrigada." Não era verdade. Eu sabia que não era verdade porque eu mesmo dizia aquilo todos os dias há 8 meses e sabia exatamente o sabor da mentira conveniente. Mas não pressionei. Não era o momento. Era cedo demais e o terreno entre nós ainda estava sendo medido com cuidado dos 2 lados. O escritório tem plano de saúde que cobre maternidade completa. Consultas, exames, parto. Verifique com o RH. Ela ficou quieta por um momento. "Se eu verificar com o RH, todo mundo vai saber antes que eu esteja pronta. Eu falo com o RH diretamente. Ativo a cobertura sem que o motivo precise ser registrado no sistema geral. Ninguém precisa saber nada além do que você quiser que saibam." Clara me olhou com aquela expressão que eu estava começando a aprender a ler. Não era desconfiança exatamente, era o olhar de alguém que não está acostumada a receber cuidado sem que haja um custo implícito. Como se qualquer ajuda viesse com letra miúda que precisava ser lida antes de aceitar. "Por que você faria isso?" A pergunta era direta. Merecia resposta direta. "Por que você veio buscar uma bolsa às 11 da noite e acabou levantando o CEO do chão? Parece o mínimo." Ela não sorriu, mas algo na postura relaxou levemente. Tão pouco que eu talvez só tenha notado, porque estava prestando atenção de um jeito que não prestava antes.
Tudo bem. Obrigada. Levantou. Foi embora. 2 toques na porta, ao contrário desta vez. Eu ouvi os passos sumindo no corredor e fiquei olhando para o espaço vazio da cadeira de visitante por mais tempo do que era necessário. As semanas seguintes mudaram o escritório de um jeito que eu não havia previsto e que não soube nomear enquanto estava acontecendo. Comecei a chamá-la com mais frequência. Caso Mendonça, caso Albuquerque, revisão do contrato coletivo da empresa têxtil que estava nos dando trabalho há meses. Havia justificativa real para cada convocação. Ela era boa no que fazia, a contribuição dela era genuína. Mas eu sabia, com uma honestidade que me custava admitir, que a frequência havia aumentado além do que o trabalho exigia. Ela era a única pessoa no escritório que subia ao meu andar sem aquele peso invisível de cuidado excessivo. Os sócios andavam na ponta dos pés. Os estagiários quase não respiravam na minha presença. A secretária havia desenvolvido um repertório inteiro de pequenas atitudes protetoras que ela achava que eu não percebia. Pausar antes de entrar, verificar se o caminho estava livre, aquele sorriso ligeiramente forçado de quem está constantemente calibrando o próprio comportamento em relação ao meu estado de espírito. Clara entrava, sentava, trabalhava, me olhava nos olhos quando discordava de alguma coisa e dizia o porquê sem construir rodeios ao redor. Era extraordinariamente comum, de um jeito que havia se tornado extraordinariamente raro. Eu parei de ficar depois das 7. A garrafa nova que eu havia comprado no dia seguinte à noite do carpete ficou na gaveta por uma semana, depois 2, depois sumiu sem cerimônia numa manhã de sexta-feira, em que eu decidi, sem grande drama, que não queria mais. Não falei isso para ninguém. Clara não perguntou. Mas numa tarde em que ela subiu com um dossiê e o escritório cheirava só a café e a tarde de trabalho, vi nos olhos dela que ela havia notado, e que sabia que eu havia notado que ela havia notado. O pacto funcionava nos 2 sentidos. Era o que eu pensava naquelas noites olhando para o teto do apartamento. O pacto funcionava nos 2 sentidos. Numa quinta-feira, reunião com o cliente Vasconcelos. Homem de 60 anos, bem-sucedido, daquele tipo que confunde dinheiro com autoridade sobre tudo e todos. Entrou no escritório, cumprimentou os presentes e então os olhos pousaram na cadeira. Aquela pausa. Eu conhecia aquela pausa. Era o momento em que as pessoas recalculavam, reorganizavam a expectativa, decidiam o quanto o que estavam vendo mudava o que esperavam receber. Vasconcelos se virou para Clara, que estava ali na condição de analista para apresentar a parte técnica do caso, e disse com o tom cordial de quem acha que está sendo delicado: Doutora, com todo o respeito ao doutor Rafael, talvez fosse mais adequado ter alguém mais presente na condução deste caso. O silêncio que se seguiu durou talvez 2 segundos. Eu já estava montando a resposta. Tinha um repertório construído ao longo de 8 meses para exatamente este tipo de momento. Respostas que eram ao mesmo tempo educadas e absolutamente inapelável. Mas Clara falou antes. Doutor Vasconcelos. A voz era calma, não havia raiva, não havia indignação performática. Havia apenas a precisão de alguém que escolheu cada palavra com consciência. O Dr. Rafael conduziu e ganhou os últimos 4 casos deste escritório depois do acidente, incluindo 2 que os outros escritórios recusaram por considerar sem saída. Se o senhor quer resultado, ele é a sua melhor opção disponível nesta cidade. Se o senhor quer outra coisa, a porta está ali. Vasconcelos olhou para ela. Olhou para mim. Fez o silêncio de quem estava recalculando de novo, mas desta vez em outra direção. Tudo bem. Pode continuar, doutor. A reunião seguiu. Vasconcelos saiu 1 hora depois, satisfeito com o que havia ouvido e confirmando a contratação. Clara fechou o caderno com aquele movimento eficiente de sempre. Quando o cliente fechou a porta atrás de si, eu a olhei. Você acabou de defender o CEO na frente de um cliente. Defendi a verdade.
simples, direta. O senhor é o melhor advogado desse escritório. Isso não mudou. As pessoas não costumam falar assim comigo. Ela me olhou com aquela expressão que eu estava aprendendo a reconhecer. Não era surpresa, era algo mais próximo de uma constatação levemente cansada. As pessoas têm medo do senhor. Eu não tenho. Saiu com os 2 toques de sempre na porta. Fiquei na cadeira olhando para o espaço que ela havia ocupado, com a cidade lá fora e os livros jurídicos ao redor e o silêncio do último andar. E pensei numa coisa que não havia pensado em muito tempo, que havia algo extraordinariamente libertador em ser visto por alguém que não tem medo de você, que não te envolve em algodão, que não calibra cada palavra com base no que você pode ou não suportar ouvir, que simplesmente fala. Eu não sabia ainda o que estava crescendo entre as paredes daquele escritório. Não tinha nome para isso ainda, mas sabia, com aquela honestidade quieta que aparece quando a gente para de se enganar, que havia algo ali que eu não queria que fosse embora. 6 semanas depois da noite do carpete, o escritório começou a perceber. Não foi de uma vez. Foi do jeito que as coisas sempre vazam nos ambientes fechados, por acumulação de detalhes pequenos que sozinhos não significam nada, mas juntos formam uma conclusão que todo mundo chega antes de alguém ter coragem de dizer em voz alta. A barriga de Clara havia passado do ponto em que o blazer resolvia. O tecido fechava ainda, mas a silhueta era inegável para qualquer um que olhasse com mais de 2 segundos de atenção. E em escritório de advocacia, onde as pessoas são treinadas a observar o que os outros não querem mostrar, 2 segundos eram mais do que suficientes. Os comentários começaram no corredor do 3º andar. Eu não estava lá para ouvir diretamente, mas escritório é escritório. E informação viaja pelo ar-condicionado central com uma eficiência que nenhum sistema de comunicação corporativo consegue igualar. Chegou até mim por fragmentos. Uma frase que a secretária deixou escapar sem querer, o tom levemente diferente de uma reunião de sócios numa segunda-feira de manhã, o jeito que 2 estagiárias interromperam a conversa quando eu passei pela porta. A Clara tá grávida? De quem? Solteira, né? 3 perguntas, 6 palavras. O peso inteiro de um ambiente que havia decidido antes de qualquer confirmação, que sabia o que a situação significava e o que deveria ser feito com ela. Clara chegava ao escritório todos os dias com a mesma pontualidade, o mesmo blazer, a mesma postura ereta que eu havia aprendido a reconhecer como armadura. Mas eu via, porque havia aprendido a olhar de um jeito que não parecia que estava olhando. O modo como ela atravessava o corredor do 3º andar com os ombros levemente mais tensos do que antes. O jeito que os olhos percorriam o ambiente ao entrar em qualquer sala, medindo o que estava no ar antes de se posicionar. O espaço de meio segundo entre ouvir uma pergunta e responder, que não existia antes e que agora estava ali. O espaço de quem aprendeu que precisa checar o terreno antes de falar. Ela sabia que o escritório sabia, e estava carregando isso sozinha, como havia carregado todo o resto. Foi numa quarta-feira que Rogério se moveu. Rogério Castilho, sócio sênior, 58 anos, 23 deles naquele escritório. Homem de terno escuro e vocabulário cuidadoso, daquele tipo que nunca diz exatamente o que pensa, mas sempre deixa claro o suficiente para que você entenda sem que ele precise assumir ter dito. Havia construído uma carreira inteira nesse espaço entre o que se fala e o que se comunica. Era bom nisso, era muito bom. Soube o que havia acontecido pelo próprio Rogério, que veio até o meu andar no fim da tarde com aquela expressão de quem está fazendo um favor ao trazer uma notícia desconfortável. Rafael, precisamos conversar sobre a Clara. Deixei ele falar. Existe uma política de imagem neste escritório que todos os sócios assinaram. Funcionárias em posição de contato com clientes precisam manter uma apresentação que não gere desconforto ou distração. A situação da Clara, uma pausa calculada.
Pode ser desconfortável para alguns clientes e para o ambiente interno. A situação da Clara, repeti, devagar. Que situação específica, Rogério? Ele não piscou. Ela está grávida e solteira. Isso cria uma imagem que... Que imagem? Complete. Rogério completou com o vocabulário cuidadoso de sempre. Palavras escolhidas para soar razoáveis, para parecer política e não preconceito, para ter a forma de preocupação institucional e o conteúdo de julgamento pessoal. Falou em licença antecipada, falou em remuneração parcial, falou em enquanto a situação se resolve, como se gravidez fosse problema temporário que se resolve com afastamento e silêncio. Eu o ouvi até o fim. Não interrompi. Deixei cada palavra pousar no ar do escritório e ficar ali, exposta, sem o amparo de nenhuma concordância minha que tornasse o que estava sendo dito mais palatável do que era. Quando ele terminou, eu disse, não. Rogério esperava resistência, não esperava monossilábica. Rafael, eu entendo que... A Clara fica, sem licença antecipada, sem remuneração parcial, sem nenhuma das outras formas de demissão disfarçada que você acabou de descrever com muito cuidado para não parecer o que é. Você não pode proteger uma funcionária só porque... Porque o quê? Deixei a pergunta no ar. Termine. Ele não terminou. Era o tipo de frase que só funciona quando o outro lado deixa passar. Eu não deixei. Rogério ficou com a sentença incompleta presa na garganta, e nós dois sabíamos o que havia no espaço vazio depois do porquê. Mas ele não ia dizer em voz alta dentro do meu escritório, e eu não ia fingir que não sabia. Se alguém sugerir licença forçada para Clara, ou qualquer outra medida que use a gravidez dela como justificativa, eu coloco cada palavra dessa conversa em ata formal e encaminho para o Conselho de Ética da OAB com minha assinatura embaixo. Você sabe o que acontece depois disso. Rogério saiu. Eu fiquei na cadeira por um momento, com o escritório em silêncio ao meu redor, e percebi que minha mão estava fechada sobre o braço da cadeira com uma força que não havia planejado. Não era raiva exatamente. Era algo mais fundo. Era o reconhecimento físico de uma injustiça que eu conhecia pela estrutura, mesmo que não pela forma específica. O formato de "você não serve mais aqui, então vá embora de um jeito que pareça escolha sua". Eu conhecia esse formato. Havia visto ele operando no mundo antes do acidente, havia sentido uma versão dele depois, havia aprendido a identificar a mecânica por baixo do vocabulário educado. Clara não ia passar por isso, não enquanto eu pudesse fazer alguma coisa. Desci ao terceiro andar pela primeira vez em semanas. Encontrei ela no corredor, saindo da sala de Rogério. Eu não precisava perguntar. A postura dizia tudo. Ombros levemente curvados para dentro, queixo ligeiramente baixo, aquela contração mínima ao redor dos olhos, que não é choro, mas é o esforço de não chorar. Os olhos vermelhos que ela estava controlando com toda a força que tinha. Blazer que não fechava mais na frente. Barriga de 6 meses que havia parado de pedir permissão para existir. O Rogério conversou com você. Não era pergunta. Ela me olhou, confirmou com o silêncio. Querem que eu suma. A voz estava controlada. Aquela voz de quem aprendeu a falar de coisas difíceis, sem deixar que a dificuldade apareça no tom, porque se aparecer no tom, você perde o controle da conversa e do que o outro faz com o que você mostrou. Disseram que é licença antecipada, com remuneração parcial. Disseram que é pelo meu bem. Você não vai sumir. Ela me olhou de um jeito que eu reconheci. Era o olhar de quem ouviu promessas antes e aprendeu da pior maneira possível que promessas não têm estrutura física, que somem no ar quando a pessoa que prometeu encontra o custo real de cumprir. Você não precisa fazer isso, eu posso procurar outro. Você pode o quê? Não era rispidez, era a pergunta real, a que ela precisava ouvir antes de convencer a si mesma de que a saída era a única opção. Sair grávida de 6 meses e procurar outro emprego.
Com que dinheiro você atravessa os próximos 3 meses? Para que orgulho? Você tem uma consulta pré-natal na sexta, tem exames marcados, tem uma filha chegando em 2 meses, você fica. Eu garanti com Rogério e eu garanto com qualquer outro sócio que tiver a mesma ideia. Clara ficou quieta, olhando para mim. A luz do corredor do terceiro andar, os sons distantes do escritório funcionando ao redor de nós dois, a barriga entre nós como presença concreta e inegável. Por que você se importa? A pergunta saiu baixa. Não era provocação, não era desafio. Era a pergunta genuína de alguém que passou tempo suficiente sendo desamparada para não saber mais reconhecer o oposto sem questionar a origem. Eu poderia ter dado uma resposta profissional. Poderia ter falado em política de RH, em responsabilidade institucional, em precedente legal. Tinha vocabulário para isso. Tinha argumentos prontos. Mas ela havia ajoelhado no meu carpete às 11 da noite e me ajudado a voltar para a cadeira sem pedir nada em troca e sem transformar aquilo em moeda. Ela merecia a resposta verdadeira. Há 3 semanas, você me levantou do chão de um escritório no meio da noite e não contou para ninguém. Você acha que eu esqueci? Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Não. A palavra saiu com mais firmeza do que planejei. Qualquer pessoa teria saído. Você ficou. Você ajoelhou no carpete com 6 meses de barriga e me disse para parar de fingir que estava tudo bem e te dizer como você podia ajudar. Nenhuma outra pessoa fez isso. Em 8 meses você foi a única. O corredor do terceiro andar, a luz fluorescente sobre nós dois, os sons do escritório ao fundo. Clara me olhando com aqueles olhos que eu havia aprendido a ler melhor do que ela provavelmente sabia que eu conseguia ler. Algo havia quebrado levemente atrás daqueles olhos. Não era fraqueza, era o contrário. Era o momento em que uma pessoa que segurou tudo sozinha por tempo demais encontra alguma coisa sólida o suficiente para encostar o peso por 1 segundo. E o alívio disso aparece no rosto antes que ela consiga controlar. Ela não disse nada por um momento. Depois, tudo bem. Obrigada. Girei a cadeira e voltei para o elevador. Mas enquanto subia, enquanto as portas do elevador fechavam e o andar de cima me recebia de volta com todo o seu silêncio familiar, eu sabia, com uma clareza que não tinha nome ainda, mas que eu sentia como peso físico no peito, que aquilo não era mais só gratidão. Que havia atravessado alguma fronteira que eu não havia visto claramente no momento de cruzar. E que do outro lado dessa fronteira, o terreno era completamente diferente de tudo que havia antes. Não sabia ainda o que fazer com isso, mas sabia que não estava mais sozinho no último andar. E que essa descoberta, silenciosa e sem cerimônia, como havia sido tudo entre nós dois até ali, havia mudado alguma coisa que eu não ia conseguir desfazer mesmo que tentasse. E a verdade, que eu admitiria para mim mesmo naquela noite, olhando para o teto do apartamento no escuro, é que eu não queria tentar. Depois que Rogério recuou, o escritório mudou de tom. Não de uma vez, não com anúncio. Do jeito silencioso que as coisas mudam quando uma autoridade deixa claro onde está o limite sem precisar gritar. Os comentários no corredor do terceiro andar esfriaram. Os olhares calculistas que Clara recebia ao atravessar o saguão foram sendo substituídos pela indiferença funcional que é, num ambiente de trabalho, a forma mais próxima de respeito que se pode esperar. A barriga passou a existir sem ser assunto. E Clara passou a existir sem se desculpar por existir. Ela parou de fechar o blazer. Eu notei no dia em que aconteceu, uma terça-feira comum, ela subindo para o meu andar com um dossiê, blazer aberto sobre uma blusa azul escura que deixava a barriga visível sem drama e sem afirmação, simplesmente presente. 6 meses e meio. Uma vida crescendo ali dentro que havia parado de pedir licença para ser vista. Havia algo naquilo que me apertou o peito de um jeito que demorei a identificar. Era orgulho, eu acho. Não o orgulho possessivo de quem reivindica crédito.
Era o tipo de orgulho que você sente quando vê alguém se recusar a diminuir a si mesmo para caber no espaço que o mundo reservou. E você entende que essa recusa custou alguma coisa e foi feita mesmo assim. As reuniões no meu escritório haviam se tornado rotina. Não exclusivamente sobre casos também. Mas o pretexto jurídico havia se tornado o quadro ao redor de uma coisa diferente que eu ainda não nomeava em voz alta, nem para mim mesmo. Ela chegava, sentava na cadeira de visitante, trabalhávamos. Às vezes em silêncio compartilhado por horas, cada um nos próprios documentos, o escritório cheirando a café e a tarde avançando pela janela. Aquele tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se tornaram confortáveis uma com a outra, sem ter uma conversa específica que marcasse o momento em que isso aconteceu. Eu havia parado de monitorar o relógio, esperando às 7 da tarde como marcação de limite. Ela havia parado de olhar para o elevador como saída de emergência disponível. O andar de cima, que era meu reino isolado e minha prisão particular, havia virado outra coisa. Não sei dizer exatamente o quê, mas outra coisa. Foi numa quinta-feira, fim de tarde, sol entrando oblíquo pela janela grande do escritório e dourado de um jeito que só acontece em certas horas de certos dias, quando o céu e o horário se alinham para criar aquela luz específica que não tem nome, mas que todo mundo reconhece. Estávamos trabalhando, eu com os contratos do caso Albuquerque, ela revisando a documentação de um processo trabalhista, o som dos nossos respectivos papéis e do teclado dela, o café esfriando entre nós sobre a mesa. A cidade lá fora pela janela, fazendo o que a cidade faz, indiferente e constante. Então ela fez um som, pequeno, involuntário, uma espécie de expiração rápida, meio surpresa. Eu levantei os olhos dos contratos. Clara estava olhando para baixo, para a barriga, com uma expressão que eu não havia visto nela antes. Não era dor, era espanto do tipo gentil. O espanto de algo inesperado que não assusta, mas interrompe tudo ao redor. O que foi? Ela levantou os olhos para mim, e então fez alguma coisa que provavelmente não planejou, que saiu do instinto antes que o filtro habitual tivesse tempo de intervir. Estendeu a mão na minha direção. Eu entendi o que ela estava pedindo antes de qualquer palavra. Me aproximei com a cadeira. Ela pegou minha mão, a mão direita, dedos quentes em torno dos meus, e colocou sobre a barriga, do lado esquerdo, levemente abaixo do umbigo. Fiquei imóvel. E então senti um movimento, firme, inequívoco, de dentro para fora. Uma pressão contra a palma da minha mão que durou talvez 2 segundos e depois sumiu e depois voltou, menor, como um eco de si mesma. Não sei descrever o que aconteceu comigo naquele momento sem soar como alguém que está exagerando. Então, vou tentar ser preciso. Foi como se alguma coisa que havia ficado anestesiada nos últimos 8 meses, não as pernas, não o corpo físico, mas alguma outra coisa mais central, mais essencial, tivesse sido tocada de um jeito que ela não esperava ser tocada e não sabia mais como processar. Uma criança, uma vida que não existia antes e que existia agora, crescendo dentro de uma mulher que havia ajoelhado no meu carpete numa noite que parecia o fim de tudo e que havia se tornado, sem que eu percebesse enquanto acontecia, o começo de alguma outra coisa. Isso é... Não terminei. Não havia palavras que não parecessem insuficientes. Clara sorriu. Não o sorriso profissional que eu conhecia. Um sorriso diferente, menor e mais real, daqueles que aparecem sem avisar e que por isso são os únicos verdadeiros. Ela está dizendo oi. Ela é menina. Sofia. Sofia. O nome pousou no ar do escritório como coisa física. A luz dourada do fim de tarde, o café frio sobre a mesa, os livros jurídicos nas estantes, a cidade pela janela, minha mão sobre a barriga de Clara, sentindo uma menina que ainda não havia chegado ao mundo, mas que já tinha nome e já chutava com opinião.
Eu não tirei a mão. Ela não puxou. Ficamos assim. Por quanto tempo, não sei dizer. O tempo havia perdido a textura habitual. Com o escritório ao redor de nós dois, absolutamente quieto, e o mundo inteiro parecendo ter concordado por um momento em pausar o próprio ritmo. A porta abriu. A secretária entrou com a segunda rodada de café da tarde. Rotina de sempre, toda quinta às 5. Eu nunca havia pedido para mudar e ela nunca havia falhado em cumprir. Entrou com a bandeja, viu a cena e parou. A fração de segundo foi suficiente. Ela processou, descarregou o café sobre a mesa lateral com um movimento que tentou ser casual e não foi. E saiu com uma velocidade levemente maior do que a velocidade com que havia entrado. Clara puxou a mão. Eu recuei a cadeira. O espaço entre nós voltou às dimensões profissionais de sempre. Mas era tarde. O espaço havia mudado e os dois sabíamos disso. E a secretária havia visto, e isso significava que em questão de horas o escritório inteiro saberia de uma versão do que havia acontecido. E que essa versão seria moldada pelo corredor e não pelos fatos. Desculpa. Eu não deveria ter. Não se desculpa. Saiu mais firme do que eu planejei. Ela me olhou. Havia algo diferente nos olhos dela agora. Não era arrependimento, era a versão dela do mesmo estado em que eu estava. Aquele território sem mapa em que você sabe que atravessou uma linha sem ter visto claramente o momento da travessia. Ela foi embora pouco depois. Os 2 toques na porta como sempre. E em menos de 2 horas, o escritório havia construído a história que a secretária havia entregado ao corredor como matéria-prima. A analista grávida e o CEO. A funcionária e o chefe. A barriga e a cadeira de rodas e a reunião no último andar e a mão sobre a barriga como prova de alguma coisa que o corredor havia decidido que sabia o que era. Ele protege ela porque é dele. Desde quando? Ela grávida do chefe e trabalhando aqui normalmente, que absurdo. Chegou até mim por 3 caminhos diferentes até o fim do dia. A distorção que a fofoca faz com os fatos é sempre a mesma. Pega o que viu, remove o contexto, adiciona o enredo que o público já conhece e prefere, e entrega como verdade com uma velocidade que a realidade nunca consegue acompanhar. Clara veio ao meu escritório no dia seguinte, antes das 9, antes da maior parte do escritório chegar. Bateu 2 vezes, entrou, fechou a porta. Postura ereta. Expressão controlada. Aquela armadura que eu havia aprendido a reconhecer por baixo da profissionalidade. As pessoas estão dizendo que o bebê é seu, que eu sou sua amante, que você me protege porque tem interesse. Uma pausa. Eu preciso me afastar das reuniões aqui em cima, pelo menos por um tempo, pela sua reputação e pela minha. Eu a olhei. A minha reputação é a de um homem que bateu de moto e ficou numa cadeira de rodas. Dificilmente piora muito. Rafael. Meu nome. Sem senhor, sem doutor. Só o nome direto, daquele jeito que ela havia usado pela primeira vez semanas atrás e que eu havia guardado como coisa que não deveria ser descartada. Isso é sério. As pessoas estão falando que... As pessoas falam. É o que fazem. Me aproximei com a cadeira até o lado da mesa, encurtando o espaço entre nós. Clara, eu passei 8 meses nessa cadeira querendo desaparecer. Acordando todo dia com a frase da Gabriela na cabeça e a garrafa na gaveta e o escritório como única razão para continuar aparecendo. Você é a primeira pessoa em 8 meses que entrou aqui em cima e me tratou como homem inteiro em vez de problema a ser administrado. Eu não vou me afastar disso, porque gente ignorante faz fofoca de corredor. Clara ficou quieta. A luz da manhã entrando pela janela, mais fria do que a tarde anterior, sem o dourado que havia suavizado tudo. O escritório no seu estado real, madeira escura, livros sérios, o peso de muitos anos de trabalho acumulado nas estantes. Você sabe que isso complica tudo. A voz dela estava baixa.
Não era reclamação. Era a constatação honesta de alguém que aprendeu que as coisas simples costumam ser as mais frágeis. Sim, eu tenho uma filha chegando em 2 meses. Eu não posso me dar ao luxo de complicar meu emprego. Você não vai perder o emprego. Você não pode garantir isso para sempre. Posso garantir por hoje, e amanhã eu garanto de novo. Ela me olhou por um longo momento. Aqueles olhos que eu havia aprendido a ler melhor do que ela provavelmente suspeitava. Por baixo do cansaço e da precaução e de todos os anos de aprender a não depender de ninguém, havia alguma coisa que ainda queria acreditar que existia terra sólida no mundo. Que havia pessoas que ficavam, que o peso podia ser dividido sem que a divisão custasse mais do que carregar sozinha. Eu não sabia ainda se era capaz de ser essa pessoa. Não sabia se a cadeira, a história, o que havia sobrado de mim depois de 8 meses de fracasso silencioso era suficiente para ser o que ela precisava. Mas sabia, com uma certeza que não precisava de argumento, que queria tentar. Você é a primeira pessoa que me fez querer ficar. A frase saiu antes que eu decidisse dizê-la. Baixa, sem drama, simplesmente verdadeira. No escritório, nessa cadeira, nessa cidade, nessa vida. Você é a primeira pessoa em 8 meses que me fez acordar querendo aparecer. O silêncio depois disso teve a mesma textura densa do silêncio depois das frases que não podem ser desfeitas. Clara respirou fundo, olhou para o escritório ao redor. As estantes, a janela, o espaço que havia se tornado refúgio dos dois, sem que nenhum dos dois tivesse planejado. Depois, me olhou. Não disse nada, mas não foi embora. E no escritório, às 9 da manhã, com o corredor lá embaixo fervendo de histórias distorcidas e a cidade começando mais um dia pela janela, aquele silêncio dela foi a coisa mais clara que eu havia ouvido em muito tempo. A pressão demorou exatamente 4 dias para se tornar formal. Rogério convocou reunião de sócios numa segunda-feira de manhã, sem me avisar com antecedência, o que era em si uma declaração. Reunião de sócios sem aviso prévio ao CEO significava reunião sobre o CEO, e todo mundo na sala sabia disso antes de sentar. Havia 6 sócios ao redor da mesa de conferências do segundo andar. Eu cheguei por último, porque a convocação havia chegado com 15 minutos de antecedência e eu havia decidido conscientemente não correr. Rogério foi direto. Havia aprendido, depois da conversa anterior, que o vocabulário cuidadoso não funcionava comigo. Então, desta vez, foi mais reto, com aquela coragem específica que as pessoas encontram quando têm plateia. O envolvimento pessoal de Rafael com uma funcionária grávida do escritório compromete nossa imagem institucional e cria conflito de interesse direto na gestão de pessoal. Envolvimento pessoal. As 2 palavras que o corredor havia fabricado e Rogério havia oficializado. Olhei para cada rosto ao redor da mesa. Havia desconforto. Alguns sócios que eu conhecia bem o suficiente para saber que estavam ali por pressão de Rogério e não por convicção própria. Havia 2 que não me olharam diretamente quando minha cadeira entrou pela porta, o que dizia tudo sobre onde estavam. Que envolvimento pessoal, Rogério, seja específico. A frequência das reuniões a portas fechadas, a intervenção no processo de RH, a defesa pública dela diante do cliente Vasconcelos, a cena que a secretária presenciou na semana passada. Uma pausa calculada. E o fato de que você ameaçou um sócio sênior com ação disciplinar quando ele tentou administrar uma situação legítima de imagem corporativa. Cada item dito com precisão. Cada um verdadeiro no fato e distorcido no enquadramento. Esse era o talento de Rogério. Não precisava mentir, precisava apenas escolher quais verdades colocar na mesma frase e qual luz apontar para elas. A frequência das reuniões é justificada pelos resultados do caso Albuquerque, que vocês aprovaram na semana passada.
A intervenção no RH garantiu que uma funcionária competente não fosse demitida por gravidez, o que nos teria exposto a processo trabalhista com altíssima probabilidade de derrota. A defesa diante do Vasconcelos resultou na assinatura do contrato que estava em risco. E a cena que a secretária presenciou foi uma analista colocando minha mão sobre a barriga para eu sentir o bebê chutar. Pausa. Se isso é o que vocês estão chamando de envolvimento impróprio, precisamos conversar sobre o que é impróprio nesta sala. Silêncio ao redor da mesa. Rogério não havia esperado que eu descrevesse a cena diretamente. Havia contado com o constrangimento, com a evasiva, com a negação ou com a confirmação envergonhada que ele poderia usar. Descrever com precisão clínica o que havia acontecido retirava o poder da insinuação. Insinuação vive no espaço entre o que se diz e o que se deixa imaginar. Eu havia fechado esse espaço, mas a votação foi apertada mesmo assim, 4-2. Rafael permanece na gestão, sem afastamento, mas a ata registraria que a situação estava sob observação. Linguagem corporativa para "estamos te vigiando e o próximo passo depende do que você fizer agora". A mensagem era clara. Havia sido entregue sem ser dita em voz alta, que era o jeito que Rogério preferia trabalhar. Se afaste dela, ou o próximo capítulo desta história tem um final diferente. Saí da reunião sem dar a Rogério a satisfação de qualquer expressão legível. Voltei para o último andar. Fechei a porta e fiz o que sabia que precisava fazer, que era exatamente o que eu não queria fazer. Reduzi as reuniões com Clara. Não cortei, não conseguia cortar, e honestamente não sei se teria conseguido mesmo se tivesse tentado com mais convicção. Mas espacei. Uma reunião onde havia duas, um e-mail onde havia uma conversa. A porta do escritório aberta onde havia sido fechada. Pequenos ajustes que qualquer sócio observando de fora leria como profissionalidade recuperada e que por dentro eram cada um uma amputação pequena de alguma coisa que havia crescido sem pedir autorização. Clara percebeu. Claro que percebeu. Ela havia aprendido a ler o escritório com uma precisão que eu reconhecia, porque havia desenvolvido a minha própria versão dessa habilidade depois do acidente. A habilidade de perceber o que as pessoas não dizem, pelo que elas fazem diferente. Ela não comentou, não perguntou. Chegava às reuniões espaçadas com a mesma pontualidade de sempre. Trabalhava, saía com os 2 toques na porta. A distância havia voltado ao corredor entre nós, não com hostilidade, com aquela aceitação quieta de alguém que está acostumado a que as coisas boas durem menos do que deveriam. Isso me incomodava mais do que a própria distância. Passou uma semana assim, depois outra. O escritório interpretou o espaçamento como recuo e relaxou levemente. Rogério cruzou comigo no corredor numa tarde e havia algo na postura dele que eu li como satisfação contida. O que me irritou com uma intensidade desproporcional que eu guardei para mim. Foi numa quinta-feira à noite. Eu havia ficado depois do expediente. Não com garrafa, sem garrafa, só com o trabalho real que havia se acumulado durante a semana. Era quase 9 quando ouvi passos no corredor. Reconheci antes de ver aquele ritmo específico, aquele toque seco do salto baixo no piso de madeira que havia se gravado em mim desde a primeira noite sem que eu houvesse pedido permissão a mim mesmo. Clara, no último andar, à noite. Entrei em modo de surpresa antes de entrar em qualquer outro modo. Ela havia sido autorizada a trabalhar depois do expediente. Havia casos que exigiam, e eu havia emitido o acesso sem pensar 2 vezes. Mas não esperava ela ali, naquela noite específica. Encontrei-a no escritório de frente, não o meu, o grande que fica antes do meu, com as mesas de reunião e as janelas que dão para o corredor de vidro. Sentada numa das cadeiras de visitante, barriga de 7 meses encostada levemente contra a borda da mesa, um dossiê aberto na frente dela, lendo com aquela concentração total que eu havia aprendido a reconhecer como o estado em que ela não ouvia mais nada ao redor.
Ficou na porta por um segundo, sem anunciar minha presença. A luz do escritório sobre ela. Aquela luz específica de noite no trabalho, mais amarela e mais quieta do que a luz do dia. O cabelo ruivo solto, não preso como de costume, caindo sobre o ombro enquanto ela inclinava a cabeça sobre o documento. Você deveria estar em casa. Ela levantou os olhos sem sobressalto. Havia ouvido a cadeira no corredor antes de eu aparecer. Eu deduzi depois. Você também. Entrei. Me posicionei do outro lado da mesa. O dossiê entre nós, a noite pela janela, o escritório vazio ao redor, com aquele silêncio específico que os prédios comerciais têm depois que todo mundo vai embora. Mais profundo que silêncio normal. Como se o espaço inteiro respirasse diferente quando não precisa mais fingir que é só funcional. Como você está? Não era sobre o dossiê. Ela sabia que não era. Trabalhando. Clara. Ela fechou o dossiê devagar. Colocou as mãos sobre ele. Olhou para mim com aqueles olhos que eu havia aprendido a ler melhor do que ela provavelmente se confortaria em saber. Você se afastou. Não era acusação, era constatação, dita com aquela neutralidade de quem se treinou para não transformar observação em demanda, porque demandar pressupõe que você tem direito a alguma coisa, e ela havia aprendido a não presumir esse direito em relação a ninguém. Tive que reduzir as reuniões. A situação com os sócios, eu entendo. Já entendia de verdade. Havia no tom dela a compreensão real de alguém que conhece como funcionam as pressões institucionais, não a compreensão performática de quem diz que entende para não parecer difícil. Você não precisa explicar. Preciso. Rodei a cadeira até o lado dela, não o outro lado da mesa, o lado dela. Perto o suficiente para que a conversa não precisasse atravessar madeira e distância para chegar. Preciso porque o que eu fiz nas últimas 2 semanas foi o que as pessoas esperavam que eu fizesse, e não o que eu queria fazer. E isso faz diferença. Ela me olhou. A barriga de 7 meses entre nós como presença concreta. Sofia movendo-se ali dentro, com aquela independência que eu havia aprendido a reconhecer pelo ritmo dos movimentos de Clara. Uma tensão específica ao redor dos olhos quando o chute era forte, um ajuste involuntário na postura quando era lateral. Eu tenho medo. Saiu antes que eu decidisse dizer, mas era verdade, e ela havia me ensinado naquele carpete meses atrás que verdade dita de frente tem mais valor que qualquer coisa vestida de vocabulário cuidadoso. Tenho medo do que estou sentindo, porque a última mulher que eu amei foi embora 3 semanas depois de eu sentar nessa cadeira. E eu sei como é ficar com o chão sumindo debaixo de algo que você achava que era sólido. Clara ficou quieta, ouvindo de verdade, do jeito que ela ouvia, sem preparar a resposta, enquanto a outra pessoa ainda estava falando, sem preencher os silêncios antes que eles terminassem naturalmente. E se eu me apaixonar por você e acontecer de novo? A palavra ficou no ar entre nós. Apaixonar. A primeira vez que eu a dizia em voz alta desde Gabriela, e o sabor dela era completamente diferente, mais assustador e mais real ao mesmo tempo. Não sei se aguentaria de novo. Clara olhou para o dossiê fechado. Olhou para as mãos dela sobre ele. Depois me olhou, com aquela expressão que eu havia catalogado ao longo de meses, como a expressão dela quando estava prestes a dizer alguma coisa que havia decidido dizer de verdade, sem filtro e sem rodeio. Eu te levantei do chão às 11 da noite com 5 meses de barriga. A voz estava baixa, estável, daquela estabilidade que não é frieza, mas é estrutura. Se eu fosse sair, já teria saído naquela noite. Teria saído quando a secretária abriu a porta e viu minha mão na sua. Teria saído quando o Rogério me chamou no corredor. Teria saído quando o escritório começou a falar. Uma pausa. Eu não saí. Você não sabe como é viver com alguém numa cadeira de rodas. Não sei. Sem hesitar, sem suavizar.
E você não sabe como é criar uma filha sozinha a partir do zero, sem dinheiro suficiente, sem parceiro, num mundo que tem opinião sobre tudo que você faz e sobre tudo que você é. Os olhos dela não saíram dos meus, mas eu estou disposta a aprender como é a sua vida se você estiver disposto a aprender como é a minha. A pergunta é se você está. O escritório, a noite, a cidade pela janela fazendo o que faz, indiferente, luminosa, seguindo em frente. Sofia se movendo dentro de Clara com aquela constância de vida que não para esperar que os adultos ao redor resolvam o que sentem. Eu rodei a cadeira, devagar, com aquela precisão de 8 meses de prática, até ficar exatamente na frente dela, perto. Perto o suficiente para que o que acontecesse a seguir não precisasse de impulso, além do que já existia no espaço entre nós. Estendi a mão. Ela olhou para ela por um segundo, aquele segundo de alguém que aprendeu a checar o terreno antes de cada passo, que foi ensinada pelo jeito mais difícil que confiança tem custo. E então colocou a mão na minha, puxei devagar. Ela se inclinou. E no escritório, às 9 da noite, entre livros jurídicos e madeira escura, e uma cidade que continuava seu ritmo lá fora, sem pedir licença para ninguém, com uma barriga de 7 meses entre nós e a cadeira de rodas, e todos os meses difíceis de cada um que nos haviam trazido até ali, aconteceu o primeiro beijo. Não foi cinematográfico, não havia trilha sonora, não havia chuva na janela, não havia nenhum dos elementos que as histórias costumam reservar para esse momento. Era o mesmo escritório de sempre, a mesma noite fria de ar-condicionado, os mesmos documentos sobre a mesa. Mas havia ela, e havia eu. E havia o carpete no andar ao lado que havia visto o pior de cada um, e que agora estava vendo isso. Quando nos separamos, fiquei olhando para ela. O cabelo ruivo solto, os olhos que eu havia aprendido a ler em meses, a barriga de 7 meses com Sofia lá dentro que havia chutado a minha mão numa tarde de sol e mudado alguma coisa que eu não sabia ainda o tamanho do que havia mudado. Eu devia ter feito isso antes. Saiu baixo. Clara olhou para o escritório ao redor, olhou para mim e disse, com aquele jeito direto que era a coisa mais dela que existia: "Você fez quando estava pronto." Fora, a cidade brilhava. Dentro, o escritório era exatamente o mesmo de sempre. E eu, pela primeira vez em muito tempo, sentado naquela cadeira que havia sido cadeia, e havia sido vergonha, e havia sido o peso de tudo que eu havia perdido. Senti que estava finalmente no lugar certo. Depois daquela noite, nós dois paramos de fingir. Não houve declaração pública, não houve comunicado ao escritório, não houve conversa formal com os sócios. Houve presença. E presença, num ambiente onde todo mundo observa tudo, é mais eloquente que qualquer anúncio. Clara passou a trabalhar no último andar com uma regularidade que não pedia desculpa e não oferecia explicação. Almoçávamos juntos na sala de reuniões do meu andar. Ela com a marmita que trazia de casa, porque o médico havia dado uma lista específica de o que Sofia precisava nas últimas semanas. Eu com o pedido do restaurante italiano da esquina, que havia se tornado rotina sem que eu houvesse planejado. Saíamos juntos no fim do expediente, eu pela rampa lateral, ela do meu lado, a cidade nos recebendo lá fora sem cerimônia. Os sussurros continuaram, mas agora eram sussurros sobre algo real, e isso fazia diferença, para mim pelo menos. Não havia mais distorção a combater, não havia mais insinuação construída sobre silêncio. Havia 2 adultos que haviam decidido, cada um pelos próprios motivos e pelo tempo que cada um havia precisado, que o que existia entre eles merecia existir em voz alta. Rogério me parou no corredor numa manhã. "Rafael, você entende o que está fazendo com a reputação deste escritório?" Eu o olhei. "Rogério,
Sobrevivi a um acidente de moto, perdi os movimentos das pernas, perdi uma noiva 3 semanas depois e passei 8 meses bebendo sozinho no escuro do último andar, enquanto todo mundo fingia não saber. Se o pior que pode acontecer agora é perder uma cadeira de sócio, eu aceito o risco de olhos abertos. Ele não respondeu. Não havia resposta para isso que não o colocasse numa posição pior do que o silêncio. Clara, com 8 meses, era uma força da natureza disfarçada de analista jurídica. Trabalhava com a mesma precisão de sempre, mas eu havia começado a notar os sinais que ela ignorava. As pausas levemente mais longas entre uma tarefa e outra, a mão que ia espontaneamente para a barriga nos momentos de concentração intensa, como se verificando que Sofia ainda estava bem, o ajuste frequente na posição, porque nenhuma posição era completamente confortável mais. Eu havia começado a insistir em pausas que ela não pedia. Havia colocado uma almofada extra na cadeira de visitante sem comentar. Ela usou sem comentar também, o que era a nossa versão de uma conversa inteira. A gaveta da minha mesa havia adquirido uma camada nova de conteúdo. Biscoito de arroz que ela gostava, o chá de gengibre que o médico havia recomendado para a náusea do 3º trimestre, as vitaminas que ela esquecia quando estava concentrada demais num dossiê. Eu não havia transformado isso em ritual explícito, simplesmente aparecia. E ela simplesmente encontrava. Era uma quinta-feira, 2 semanas antes da data provável do parto. Estávamos no escritório, final de tarde, a luz ficando daquele dourado oblíquo de novo. Ela revisava o contrato do caso Mendonça, eu finalizava a petição do Albuquerque. O café entre nós. Sofia se movendo com a frequência de sempre, aquela presença constante que eu havia aprendido a ler pelos sinais no corpo de Clara. Então, ela parou de digitar. Ficou quieta por um segundo, que foi diferente dos outros silêncios. Me levantei os olhos. Ela estava com a mão na barriga, olhando para baixo, com uma expressão que não era das que eu conhecia. Não era a surpresa gentil do chute inesperado. Não era o ajuste de postura do desconforto físico. Era uma expressão mais concentrada, mais interna. Clara, espera. A voz estava calma, mas aquela calma de quem está processando informação e precisa de silêncio para fazer isso direito. Esperei. 30 segundos. 1 minuto. Ela respirou fundo pelo nariz, soltou devagar pela boca. Eu havia visto ela fazer isso nas reuniões difíceis. Era o jeito que ela resetava quando precisava de clareza, mas nunca havia visto ela fazer isso olhando para a barriga. Rafael me olhou. Os olhos estavam completamente lúcidos, completamente presentes, mas havia alguma coisa nova neles. Não medo, não exatamente. Era a consciência de alguém que reconhece que o momento que estava esperando chegou antes do que planejava. A Sofia decidiu nascer no seu escritório. Levei 2 segundos para processar. Agora? Agora. Uma pausa. A bolsa estourou. O que acontece num homem quando ele ouve isso pela primeira vez na vida, nunca tendo estado perto de nada assim, sem nenhum preparo, além do que havia lido apressadamente num artigo online há 3 semanas, porque Clara havia mencionado casualmente que a data estava chegando? Eu vou te dizer, o cérebro faz uma coisa muito específica. Desliga tudo que não é imediatamente necessário e acende o resto com uma clareza que não tem nada de especial ou heróica. É só o que o corpo faz quando não há outra opção. Liguei para o SAMU antes de dizer qualquer outra palavra. Passei o endereço, o andar, descrevi a situação com a precisão que 20 anos de audiências jurídicas ensinam quando você precisa transmitir informação que importa sem desperdiçar um segundo. A atendente disse: equipe a caminho, mantenha a paciente deitada, não tente nada além de mantê-la confortável. Desliguei. Olhei para o escritório, a cadeira de rodas num lado, Clara sentada ainda, mão na barriga, respirando com aquele ritmo que eu havia aprendido que era dela, gerenciando dor com a mesma eficiência com que gerenciava tudo mais. Me movi,
Tirei o paletó. Automaticamente, sem pensar, rodei a cadeira até ela. Preciso que você desça para o carpete. Com calma. Eu seguro. Eu posso. Com calma. Firme. Não era o momento para ela insistir em fazer sozinha, e ela sabia disso. Havia nos olhos dela o reconhecimento de alguém que entende quando precisa aceitar ajuda sem transformar isso em batalha. Juntos, com a precisão que havíamos desenvolvido ao longo de meses de aprender os limites e as capacidades um do outro, ela desceu do nível da cadeira para o carpete. Meu paletó dobrado atrás das costas dela como apoio. A barriga de 8 meses imensa e urgente entre nós. Sofia completamente indiferente ao timing inconveniente que havia escolhido. O carpete. O mesmo carpete onde eu havia estado deitado meses atrás, com a garrafa vazia e o teto sobre mim, e a certeza de que o pior havia chegado. O mesmo carpete onde ela havia ajoelhado ao meu lado e dito me diz como eu te ajudo. Agora era eu no outro lado. Fui de um lado para o outro do escritório mais vezes do que consigo contar, buscando toalhas do banheiro anexo, a garrafa de água que ficava na mesa lateral, o telefone de volta para atualizar o SAMU, o cobertor que havia numa das gavetas do armário, porque o ar-condicionado do escritório era frio, e eu havia aprendido isso, observando Clara ajustar a própria temperatura ao longo das semanas. A cadeira de titânio cruzando o carpete em todas as direções, com aquela eficiência que 8 meses de prática havia construído. Clara respirava. Contava entre as contrações com aquela voz baixa e controlada que era completamente dela. Não gritos, não pânico, só a concentração absoluta de uma mulher que havia aprendido a atravessar coisas difíceis sozinha e que agora estava atravessando a mais difícil de todas, com alguém ao lado pela primeira vez. "Tá bem?" Pergunta inútil. Eu sabia que não estava bem no sentido convencional, mas precisava ouvir a voz dela. "Tô." Uma pausa de contração. "Você tá bem?" Eu olhei para ela. A mulher de blazer azul marinho que havia entrado no meu escritório às 11 da noite para buscar uma bolsa e havia mudado tudo o que eu achava que sabia sobre o que restava da minha vida. Perguntando se eu estava bem enquanto estava em trabalho de parto no carpete do mesmo escritório. Nunca estive melhor. E era verdade, estranhamente. Era a verdade mais absoluta que eu havia dito em muito tempo. Os paramédicos chegaram 17 minutos depois. Eu havia contado, porque contar era o que minha cabeça havia decidido fazer para se manter organizada. Subiram pelo elevador com a maca e o equipamento, atravessaram o corredor do último andar e encontraram o CEO em cadeira de rodas, coordenando tudo do chão com um paletó de alfaiataria dobrado, funcionando como travesseiro, a analista jurídica em trabalho de parto ativo, no carpete entre estantes de jurisprudência, e uma situação que havia avançado mais do que o tempo de chegada permitia reverter com deslocamento. O paramédico mais velho olhou para o ambiente por um segundo. Madeira escura, livros do chão ao teto, a mesa executiva de carvalho, a cidade pela janela, com a expressão de alguém recalibrando a própria experiência. Depois foi trabalhar sem mais comentários, porque é o que profissionais fazem. Eu segurei a mão de Clara. Não porque ela pediu. Ela não pediu nada. Havia passado a madrugada inteira sem pedir nada. Era consistente. Mas a mão dela estava disponível ao lado do corpo, e eu estendi a minha, e ela a pegou com uma força que eu não esqueceria. Aquela força específica de alguém que não está pedindo socorro, mas está aceitando companhia, que são coisas completamente diferentes. Sofia chegou ao mundo às 18h43 de uma quinta-feira comum, no carpete do escritório, entre estantes de livros jurídicos e madeira escura, e a cidade se acendendo lá fora, enquanto o dia virava noite. Com o som das impressoras do andar de baixo, ainda audível levemente, e o cheiro de café que nunca saía completamente daquele andar, e a luz amarela do fim do dia entrando pela janela grande. O choro dela cortou o ar, pequeno, insistente,
com aquela qualidade específica que eu nunca havia ouvido antes e que reconheci imediatamente como a coisa mais nova que eu já havia escutado. Literalmente, a voz mais nova do mundo, naquele momento, chegando ao ar pela primeira vez com toda a indignação de quem estava ali dentro há 8 meses e havia decidido que era a hora. Clara chorou. Aquele choro que não é de dor e não é de alegria, mas é de alguma coisa que não tem nome, porque é maior do que os nomes que existem. O paramédico colocou Sofia no colo dela e ela olhou para a filha pela primeira vez, com uma expressão que eu guardei para mim como coisa que não se descreve sem diminuir. Eu estava ao lado, na cadeira, com a mão de Clara ainda na minha, e Sofia no colo dela, e o carpete embaixo de todos nós. O mesmo carpete. O paramédico mais velho olhou para a cena enquanto os colegas preparavam o transporte. O escritório de advocacia, o CEO na cadeira de rodas, a mãe com o recém-nascido no carpete entre dossiês. Disse com o tom específico de quem viu muita coisa, mas ainda consegue se surpreender. Não é todo dia que a gente faz parto num escritório de advocacia. Olhei para Clara, para Sofia, para o carpete que havia visto o pior de mim e que agora estava recebendo o melhor que havia chegado na minha vida, sem aviso e sem plano. Não é todo dia que a vida nasce onde a gente quase morreu, saiu baixo. Não era para ninguém além de mim mesmo, talvez. Mas Clara ouviu, eu vi nos olhos dela que ouviu. E no meio de tudo aquilo, do caos organizado dos paramédicos preparando a saída, e Sofia protestando contra o mundo com tudo que tinha, ela apertou minha mão. Uma vez. Firme. E eu entendi que o carpete havia guardado as duas coisas, a queda e o nascimento, o fim e o começo, o homem que havia ficado deitado olhando para o teto sem vontade de se levantar, e a menina que havia chegado ao mundo com toda a vontade que ele havia perdido. Que o mesmo chão que havia me visto no fundo havia visto isso. Que havia alguma justiça naquilo que eu não conseguia explicar em termos jurídicos, mas que sentia no peito como coisa real e sólida. Sofia dormiu no trajeto para o hospital. Pequena, enrolada, completamente sem noção de onde havia chegado e do que havia deixado para trás no carpete escuro do último andar. Mas eu sabia, e Clara sabia. E o escritório, que havia sido reino e prisão e refúgio, e agora havia sido berço, guardaria isso nas paredes de madeira escura e nas estantes de jurisprudência como a coisa mais improvável e mais verdadeira que havia acontecido entre os seus andares. Sofia tinha 3 semanas quando voltou ao escritório pela primeira vez. Não havia planejado assim. Havia planejado que Clara ficasse em casa pelo tempo que precisasse, que a licença fosse cumprida com calma, que o escritório seguisse seu ritmo sem precisar de nenhum dos dois por um período. Mas Clara havia mandado mensagem numa segunda-feira de manhã. Precisava pegar alguns documentos, seria rápido, trazia Sofia porque não havia com quem deixar. Eu havia respondido com 2 palavras. Pode subir. Quando a porta do elevador abriu e as 2 apareceram no corredor do último andar, aconteceu uma coisa com o escritório que eu não havia previsto. O silêncio mudou. Não ficou mais quieto, ficou diferente. Sofia no colo de Clara, enrolada num cobertor amarelo claro, dormindo com aquela concentração total que os recém-nascidos têm no sono, como se dormir fosse a coisa mais séria do mundo. Clara de calça confortável e blusa larga, o cabelo ruivo preso de qualquer jeito, com a aparência de alguém que havia dormido em fragmentos de 2 horas, mas que não estava se queixando disso. Entraram no meu escritório. Eu estava atrás da mesa com uma pilha de documentos que haviam se acumulado durante a semana. Clara foi direto à cadeira de visitante, sentou, ajustou Sofia no colo com aquele movimento que já era completamente automático e estendeu a mão na minha direção sem olhar. Me passa o caso Mendonça. Está travado num ponto que eu preciso resolver antes que o prazo vire. Passei o dossiê sem comentar.
Trabalhamos por 2 horas. Sofia dormiu por 1 hora e 40 minutos. Acordou, reclamou com aquela voz pequena e inequívoca. Mamou. Voltou a dormir. Clara não parou de trabalhar em nenhum momento desse processo. Desenvolvera aquela habilidade específica de mãe de recém-nascido de executar tarefas complexas com metade da atenção, enquanto a outra metade monitorava a criança com uma precisão que nenhum equipamento eletrônico conseguiria igualar. Eu observei tudo isso e decidi, naquela manhã, que havia algo que precisava ser feito antes que Clara voltasse formalmente da licença. Chamei o responsável pela infraestrutura do escritório na tarde do mesmo dia. O escritório anexo ao meu, o que usamos para arquivar documentos de casos encerrados, precisa ser esvaziado e reformado. Ele me olhou com a expressão de quem não tem certeza se ouviu certo. Reformado como? Completamente. Quero piso mais macio, iluminação regulável, uma poltrona de amamentação, um berço portátil de qualidade, um trocador com tudo o que precisa, temperatura controlada separada do ar-condicionado central e uma fechadura com chave que só a Clara vai ter além de mim. O silêncio que se seguiu tinha a textura específica de um funcionário processando uma instrução que não estava no repertório de nenhuma tarefa anterior. No escritório de advocacia. No escritório de advocacia. Para uma bebê. Para uma bebê. Ele foi executar sem mais perguntas, que era exatamente o que eu precisava que ele fizesse. A reforma levou 4 dias. Durante esses 4 dias, o escritório inteiro soube o que estava sendo construído no anexo do último andar, e o escritório inteiro teve opiniões diversas sobre isso, e não consultei nenhuma dessas opiniões antes de dar continuidade. Os estagiários acharam surreal. Ouvi isso diretamente, porque estagiários ainda não aprenderam que sussurros em corredor de escritório chegam em todo lugar. Os sócios júnior ficaram em silêncio calculista. Rogério não disse nada, o que era, curiosamente, mais expressivo do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Quando a sala ficou pronta, mandei uma foto para Clara por mensagem. Ela demorou 40 segundos para responder. A resposta foi: "Você é impossível." Eu respondi: "A chave está com a secretária quando você quiser." Ela não respondeu mais. Mas na manhã seguinte, apareceu no último andar com Sofia e foi direto ao anexo. Abriu a porta com a chave, ficou parada na entrada por um momento olhando para o interior. O piso de madeira mais clara, a poltrona cor de creme junto à janela, o berço branco na parede do fundo, a luz regulável criando um ambiente completamente diferente do resto do escritório. E não disse nada por um tempo que eu não soube medir. Depois entrou, colocou Sofia no berço com cuidado de alguém realizando um ritual, se virou e me olhou da porta. "Obrigada." Só isso. Mas no tom dela havia o peso de tudo que a palavra carregava quando dita por alguém que não a usa de forma leve. "Não precisa." "Preciso." Uma pausa. "Mas obrigada do mesmo jeito." Rogério apareceu no último andar numa tarde da segunda semana. Encontrou Clara amamentando na poltrona do anexo, com a porta entreaberta, dossiê aberto na outra mão, Sofia fazendo o que Sofia fazia melhor. Encontrou minha secretária passando pelo corredor, com aquela naturalidade de quem havia recalibrado completamente a definição de normal nas últimas semanas. Encontrou o escritório de advocacia mais produtivo do prédio, funcionando com uma bebê de 1 mês dentro dele. Bateu na porta do meu escritório. Entrou. Olhou para o anexo aberto através da parede de vidro. "Rafael, isso é um escritório de advocacia ou uma creche?" Eu fechei o documento que estava revisando. Olhei para ele com a calma específica de quem não precisa mais se defender porque já parou de se importar com o ataque. "É o escritório mais produtivo desse prédio. Clara fechou 2 casos durante a licença. Os resultados estão no sistema. Você pode verificar. Meu desempenho pessoal está no melhor nível em 3 anos, o que os números de faturamento confirmam se você quiser olhar.
Se você quer discutir produtividade, Rogério, eu tenho os dados aqui e terei prazer em compará-los com os seus. Rogério ficou parado por um momento, com aquela expressão de alguém cujo argumento foi retirado antes que pudesse ser usado. Depois saiu sem dizer mais nada. Eu voltei para o documento. Clara voltou formalmente da licença 6 semanas depois do parto. No mesmo dia, chamei o RH e a promovi a coordenadora jurídica. Aumento de cargo, aumento de salário, equipe própria de 3 analistas sob sua supervisão. O RH processou sem questionar porque era minha instrução e porque os números de Clara justificavam sem que eu precisasse de nenhum argumento além deles. Os sócios que haviam querido que ela assumisse agora encaminhavam casos para ela. Não por afeição, por resultado. Porque ela era boa, havia sempre sido boa. E a diferença entre antes e depois era que agora havia alguém com autoridade suficiente para dizer isso em voz alta com números embaixo. A ironia não escapou nem a mim, nem a ela. Não comentamos diretamente. Mas havia nos olhos dela, às vezes, quando algum desses sócios aparecia com um pedido que meses atrás teriam dado para qualquer outra pessoa antes de considerar ela, um lampejo de alguma coisa que não era amargura, era o reconhecimento quieto de quem sobreviveu a algo que tentou diminuí-la e chegou do outro lado inteira. Sofia crescia com a velocidade absurda dos primeiros meses. Aquela velocidade que faz com que você olhe para uma criança na segunda-feira e na sexta-feira ela já seja levemente diferente de um jeito que você não sabe descrever, mas que é inegável. O escritório havia se acostumado com ela de um jeito que eu não havia previsto, mas que em retrospecto fazia sentido. As pessoas se acostumam com o que é constante, e Sofia havia se tornado constante no último andar. A secretária havia desenvolvido uma relação específica com ela que envolvia fazer caretas quando Sofia estava acordada e acordada o suficiente para responder com expressões que a secretária interpretava como conversas. Os estagiários revezavam informalmente quem ficava de plantão de olho no berço nos momentos em que Clara precisava estar em reunião. O office boy havia aprendido a entrar no anexo sem bater porque batida acorda bebê, informação que havia sido transmitida a ele por Clara com uma precisão que não deixava margem para segunda chance. O escritório havia, sem que ninguém tivesse planejado e sem que ninguém tivesse votado, absorvido Sofia como parte do ambiente, como as estantes de livros, como o café das 10. Como o silêncio do último andar depois das 7. Comecei a fisioterapia intensiva naquele período. Não havia parado completamente. Havia mantido o mínimo desde o acidente, o suficiente para manter a saúde dos tecidos e a força dos braços. Mas o mínimo era exatamente o que o nome dizia. Clara não havia pedido que eu fosse além. Não havia sugerido. Não havia insinuado, não havia feito nenhuma daquelas perguntas que parecem inocentes, mas carregam expectativa dentro. Havia simplesmente, numa tarde em que eu havia chegado ao escritório depois de uma consulta de acompanhamento, perguntado como havia sido, com aquela curiosidade genuína de quem quer saber e não quer que a resposta seja nenhuma em particular. E eu havia dito, pela primeira vez em voz alta para alguém que não era médico, que havia possibilidade de recuperação parcial de mobilidade com trabalho intensivo. Que os médicos haviam sempre dito isso, mas que eu havia escolhido não ouvir, porque ouvir significava querer, e querer significava a possibilidade de ser decepcionado de novo. Clara havia ouvido. Havia ficado em silêncio por um momento. Depois havia dito: então vai. Não, você deveria tentar. Não, seria bom para você. Só. Vai. Fui. 3 vezes por semana, sessões de 2 horas. O fisioterapeuta que havia me acompanhado no início e que eu havia dispensado quando havia decidido que o mínimo era suficiente. Ele não comentou o retorno.
Só ajustou o protocolo para o ponto onde eu estava e começou. Os médicos haviam sido claros desde o início. Não era provável que eu voltasse a andar da forma que andava antes. A lesão era permanente no sentido essencial. Mas havia mobilidade possível além da que eu havia cultivado. Transferências mais autônomas, alcance expandido, força que tornava a dependência de outros menor em situações específicas. Não era milagre, era trabalho. Numa tarde de terça-feira, 3 meses depois de começar, transferi da cadeira para o banco do carro sozinho, pela primeira vez sem assistência. Completamente sozinho, com o movimento que havia praticado centenas de vezes naquelas sessões. O corpo fazendo o que havia aprendido a fazer com a precisão acumulada de repetição. Clara estava do lado de fora do carro, esperando. Viu. Ficou quieta por um segundo. E então aplaudiu. Não o aplauso performático de quem está sendo encorajador. O aplauso genuíno de alguém que estava feliz de um jeito que não cabia só nos olhos. Eu ri. Não me lembrava da última vez que havia rido assim. Não o riso social de reunião, não o riso educado de conversa. O riso que sai do lugar fundo, onde ficam as coisas que são realmente suas. Sofia tinha 6 meses quando eu entrei no escritório numa manhã e a encontrei sentada no tapete do anexo, apoiada em travesseiros estrategicamente posicionados por Clara, mordendo um bloco de montar amarelo com a seriedade absoluta de alguém para quem morder aquele bloco era a tarefa mais importante do mundo. O cabelo ruivo que havia aparecido nas primeiras semanas havia ficado, confirmando o que Clara havia suspeitado. Sofia havia herdado a cor da mãe e, pelo jeito que os olhos escuros me olhavam quando eu entrava no ambiente, havia herdado alguma coisa do temperamento dela também. Trabalhei com a porta do meu escritório aberta naquela manhã. O som de Sofia babando e eventualmente reclamando do bloco misturava com o som do meu teclado e do telefone e dos documentos sendo virados. Clara entrava e saía. O corredor do último andar tinha um trânsito diferente agora. Mais vivo, menos solene. O escritório mais improvável e mais produtivo do prédio, como eu havia dito para Rogério. Ele havia parado de aparecer no último andar com objeções. Não porque havia mudado de opinião, porque os números não davam argumento. Foi uma noite de sexta-feira, quase um ano depois da noite do carpete. Eu estava no escritório finalizando um contrato. Clara havia ficado também. Sofia dormindo no berço do anexo, o monitor de áudio ligado no canto da mesa de Clara, que ela verificava com a regularidade de um reflexo. A cidade pela janela havia acendido suas luzes da forma que fazia toda noite, indiferente e constante. Clara olhou para o relógio, olhou para mim. Faz um ano. Eu estava com os olhos no contrato. Um ano de quê? Da noite que eu te encontrei no chão. Parei de ler. Olhei para ela. O escritório ao redor. O mesmo escritório, as mesmas estantes de jurisprudência do chão ao teto, a mesma mesa de carvalho, o mesmo carpete escuro que havia visto tudo. A cidade pelas janelas, Sofia dormindo no anexo com aquela respiração ritmada de bebê que eu havia aprendido a ouvir através do monitor como a trilha sonora mais tranquilizante que existia. Eu estava no pior momento da minha vida. Clara me olhou. Eu também. O silêncio entre nós tinha a qualidade específica das coisas verdadeiras. Sem peso excessivo, sem drama, só a solidez de algo que é exatamente o que parece ser. E agora? Perguntei. Ela olhou para o anexo onde Sofia dormia. Olhou para o escritório ao redor. Olhou para mim e disse, com aquela voz direta que era a coisa mais dela que existia e que eu havia aprendido a reconhecer como o som mais honesto que eu conhecia. Agora eu tenho um motivo para voltar a esse escritório todo dia. E não é o salário. Rodei a cadeira até o lado dela. A mesma manobra que havia feito naquela noite no corredor do 3º andar, naquela noite no escritório às 9 horas, em todas as noites e tardes e manhãs que haviam se acumulado entre aquela primeira noite e esta. Peguei a mão dela.
A mão que havia segurado meu braço no carpete, a mão que havia travado as rodas da cadeira com firmeza, a mão que havia me dito sem palavras que havia terra sólida no mundo se você soubesse onde colocar o peso. Você sabe que salvou a minha vida naquela noite. Ela me olhou com aquela expressão levemente cética que aparecia quando eu dizia alguma coisa que ela considerava exagerado. Eu te levantei do chão. Mesma coisa, Sofia suspirou no berço. Aquele suspiro de bebê dormindo fundo, que é o som mais completo de paz que existe. Os dois olhamos para o monitor ao mesmo tempo, o reflexo involuntário de dois adultos que haviam aprendido a dividir a atenção entre si e aquela criança com uma naturalidade que não havia sido ensinada, mas havia simplesmente aparecido. A cidade brilhava pela janela. O escritório cheirava a café frio e a noite de trabalho e a alguma coisa mais difícil de nomear. A vida que havia se instalado ali sem pedir licença, a vida que havia nascido naquele carpete e que agora dormia no anexo e que havia transformado o último andar de reino isolado em lugar onde as coisas crescem. A cadeira de rodas, que havia sido símbolo de tudo que eu havia perdido, estava parada ao meu lado, exatamente onde sempre esteve, fazendo o que sempre fez, me levando de um lugar ao outro com a eficiência que eu havia passado 8 meses aprendendo a usar. Nem prisão, nem tragédia. Só parte de quem eu era. Parte de quem eu era agora, com ela do meu lado, e Sofia no anexo, e o escritório de madeira escura ao redor dos três. Do carpete onde caí, ao carpete onde ela nasceu. Do andar de cima, onde me escondi ao lugar onde escolhi ficar. Da garrafa vazia, que havia me acompanhado por 8 meses ao café frio que Clara e eu dividíamos toda noite, sem que nenhum dos dois precisasse perguntar ao outro se queria companhia. Ela era a funcionária grávida que o escritório queria que sumisse. Eu era o CEO que todo mundo temia e ninguém tocava. Ela me encontrou no chão e não foi embora. E daquele chão, do pior momento dos dois, no mesmo prédio em andares diferentes, com dores que ninguém via e segredos que o Blazer já não escondia, nasceu a coisa mais inesperada. Um amor que nenhum dos dois havia planejado, que nenhum dos dois havia pedido e que chegou da forma que as coisas reais sempre chegam, sem aviso, sem cerimônia e com a solidez das coisas que vieram para ficar.